E, geralmente eu enfrento uma certa dificuldade, por quê? Porque os processos, só tem acesso a esses processos as partes ou os advogados. E quando eu me anuncio, né, na condição de repórter, normalmente eu gero ali alguma insegurança do serventuário. E ele então prefere consultar o juiz, né, para dar ou não acesso ao documento. Acesso a processo, ou melhor, acesso a documentos públicos é o calcanhar de Aquiles na vida do repórter. Eu encontro essa dificuldade também em outros setores que são fundamentais na vida dos repórteres. Arquivo público, cartórios privados, tribunais de conta, é a mesma coisa. O que vier vai melhorar. Agora, eu acredito assim, que a coisa não vai haver uma transformação da noite para o dia. Isso é uma questão de tempo, né? Porque, primeiro, normalmente as repartições públicas não organizam bem o seu acervo. Segundo, o grau de informatização normalmente não é muito alto, né? Os sistemas não dialogam, então você já tem também essa dificuldade. Agora, a dificuldade central é a cultura, né? Assim, o que vale aqui é o chororô, né? É a capacidade de convencimento do repórter, e não a regra, e não a ideia de que a maior parte dos documentos é pública. Para o debate desta noite, nós temos 3 convidados. Em Brasília, o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Jorge Haj, e o repórter e colunista da Folha de São Paulo, Fernando Rodrigues. Em São Paulo, a diretora para a América do Sul da ONG Artigo 19, Paula Martins. Ministro Jorge Haj, o senhor tem uma grande experiência na controladoria, o senhor estudou e tem título de mestrado em Nova York, foi prefeito de Salvador, foi deputado, quer dizer, conhece a administração pública brasileira em todos os níveis. Como é que o senhor vê, quer dizer, de repente, no dia 16, nós vamos ter uma nova situação que vai transformar o Brasil, e a sociedade ainda não foi alertada, né? Inclusive, um dos nossos convidados chama a atenção de que até a regulamentação ainda não está pronta. Eu lhe pergunto, nós estamos prontos para dar este passo decisivo, ministro? Diniz, eu começo me referindo a 2 colocações feitas por você. A primeira delas, no sentido de que nós estamos às vésperas de uma verdadeira revolução. Nós vamos mudar uma cultura de 500 anos no Brasil. Em segundo lugar, que você também acabou de dizer, uma lei sozinha não muda nada. A lei é o ponto de partida, a lei é o primeiro passo. E a importância desse momento que nós estamos vivendo aqui, que eu considero um momento histórico, 16 de maio é um marco realmente histórico, é que começa essa revolução. Nós pretendemos, a partir daqui, deixar para trás toda uma cultura de sigilo, uma cultura de que o servidor, o agente público, é o dono da informação, para transformar num outro patamar, um outro paradigma. A informação pertence ao cidadão, à sociedade. O agente público é apenas o seu mero detentor eventual neste momento. Então, a regra é a abertura, é a transparência. O sigilo é a exceção. É evidente que ainda vai ter sigilo nos casos em que a própria Constituição orienta na sua diretriz no artigo 5º e a lei aprovada pelo Congresso regulamentou. Mas a noção de que isto é exceção, e como toda exceção deve ser, é uma regra elementar de direito, deve ser interpretada restritivamente e não ampliativamente, é dentro dessa diretriz que nós vamos caminhar. Agora, a reclamação de algumas pessoas, às vezes por desinformação, de que as coisas estão atrasadas, ainda não saiu isso e aquilo, não leva em conta que o Brasil é o país do mundo inteiro que teve o prazo menor, mais exíguo, para se preparar. Ou seja, 6 meses entre a publicação da lei e a sua entrada em vigor. A Inglaterra teve 5 anos. A média dos outros países gira em torno de 2 anos. No Brasil, o Congresso fixou o prazo de 6 meses. Então, nós do Poder Executivo Federal, que temos a responsabilidade de preparar o governo para essa nova fase, e só nossa responsabilidade é só no Executivo Federal.
Não temos responsabilidade sobre os outros poderes, nem sobre as outras esferas, estados e municípios. Na área federal, estamos fazendo o melhor possível. Já foram treinados mais de 550 servidores que vão trabalhar no SIX, que é o Serviço de Informação ao Cidadão que cada ministério vai ter. E depois também as entidades vinculadas. Já está praticamente pronto o sistema informatizado que vai permitir o acompanhamento de cada pedido de informação. Isso vai poder ser controlado centralizadamente pela Controladoria e acompanhado pelos SICs de cada ministério. Já estão, boa parte dos ministérios já está com a parte da transparência ativa, que é aquilo que se divulga espontaneamente, independente de pedido, no seu site. Mais de metade dos ministérios, em torno de 20, já estão com isso pronto, mesmo antes do prazo, que é o dia 16 de maio. Também, mais de metade dos ministérios já se anteciparam e já têm o seu serviço de informação pronto para entrar em funcionamento, tudo antes do 16 de maio. Inúmeras turmas já foram treinadas por treinamento presencial da Controladoria, sem considerar aquelas palestras, seminários, muitos feitos por educação à distância, pela internet, para uma conscientização mais ampla, que não é a mesma coisa que o treinamento operacional. Enfim, todas essas providências vêm sendo tomadas com enorme empenho pelo governo federal, monitoradas pela Controladoria junto com a Casa Civil. Estamos fazendo o melhor possível. Sabemos que no dia 16 de maio não é por um estalar de dedos que tudo vai estar funcionando às mil maravilhas. Não vai. Em país nenhum se conseguiria isso, pelo menos países com a administração da dimensão da brasileira, que é um país continental. Mas nós vamos, a partir do dia 16, a cada mês que passar, vamos estar em condições melhores. E dentro de mais um ano estaremos melhor ainda. Isto é um processo gradual de aprendizado. Ministro, eu queria pedir a sua licença, eu queria que o Fernando Rodrigues, que além de um veterano repórter, colunista, ele é um militante dessa causa. Eu vejo ele há anos envolvido com a causa do acesso à informação, envolvido com seminários. Agora mesmo, no dia 16, ele estará em 2 seminários organizados em São Paulo. Agora, Fernando, como é que você vê, como jornalista, o que pode mudar e o que os jornais podem fazer para que isso ande mais depressa, que ganhe uma dimensão, que seja incorporado como um comportamento da sociedade? Diniz, o movimento a favor de mais transparência e mais acesso a informações públicas em vários países começa sempre por setores da sociedade que têm maior interesse nesse tipo de causa. No caso, os jornalistas. Foi assim em vários países. Então, a função da mídia jornalística, nesse primeiro momento, como foi agora anteriormente à aprovação da lei, é fundamental, porque será a mídia que vai demandar, que vai testar os órgãos públicos. E é importante dizer que não é só no plano federal. É muito importante que a mídia regional, a mídia local, nas cidades, o Brasil tem 5.600 cidades aproximadamente, os jornais locais, as emissoras de rádio demandem das prefeituras, das câmaras municipais, dos poderes legislativo e judiciário também no plano local, as informações públicas, porque é esse o efeito maior. E será certamente por parte de jornalistas essa primeira demanda, essa primeira onda que vai acontecer a partir do dia 16. Certamente jornais no Brasil inteiro estão se preparando para fazer requerimentos de informação. E depois, num segundo momento, eu acredito que a sociedade poderá incorporar um pouco esse valor no seu dia a dia, entender que é importante saber como é feita a coleta de lixo, quanto se gasta para fazer isso, saber como é feita a organização das escolas localmente, do serviço de saúde, ter as informações para poder cobrar dos seus governantes um serviço melhor que será prestado com base na informação que a população vai receber por conta desse novo direito que está sendo implementado agora. Paula Martins, você é diretora para a América Latina dessa ONG, capítulo, artigo 19.
né? Eu queria que você desse para o telespectador que ele compreendesse o que foi feito em países, digamos, que estão situados pelo menos mais próximos do Brasil, sei lá, o caso do México, a Argentina, para ver se nós estamos atrasados e em que direção podemos ir, qual a velocidade que devemos adotar. Eu imagino que você tenha muitas informações para trazer para o nosso telespectador. Sim, boa noite, Diniz. Realmente, o que nós vislumbramos é que a lei vem como um caso de sucesso, a lei vem como uma conquista e nós vemos com bastante otimismo realmente a entrada em vigor da lei agora no dia 16. No entanto, os desafios são muitos, são inúmeros e de variados tipos. Alguns desses desafios são desafios que vários países têm enfrentado. Então, são questões em relação às quais a gente pode se debruçar sobre a experiência do exterior e tentar trazer para o Brasil algumas dessas boas práticas. Então, a questão da organização dos arquivos, a questão da dotação orçamentária, o uso de novas tecnologias, tudo isso já foi bastante estudado, bastante praticado em outros países, como, por exemplo, o México. O México tem um instituto de acesso à informação bastante avançado, o uso de tecnologias é também bastante avançado nesse país, e nós podemos, então, usar como uma referência aí para o nosso sistema. Existem outros desafios, no entanto, que são desafios específicos da nossa legislação. Então, são opções do nosso legislador que levam a desafios peculiares do Brasil. Por exemplo, exatamente como eu mencionava antes, o México tem um excelente instituto de acesso à informação. O Brasil optou por não estabelecer um órgão desse tipo. Ao mesmo tempo, nós não temos um órgão responsável independente por análise de recursos. Então, nós não temos nenhum órgão promotor e nenhum órgão de análise de recursos que seja independente. Esses fatores todos, que foram opção do nosso legislador, levam a desafios muito particulares do Brasil. E, por fim, nós temos uma série de desafios culturais, como alguns que já foram mencionados um pouco mais cedo pelo repórter que dava o seu depoimento. Nós temos questões de cultura de sigilo dentro do funcionalismo público e nós temos uma questão cultural que deve ser enfrentada também no seio da sociedade brasileira, de cidadãos, de jornalistas, de organizações da sociedade civil que não estão acostumadas a demandar informações do poder público, não estão acostumadas a monitorar a coisa pública e participar da administração pública. Então, o rol todo desses desafios é que terá que ser enfrentado pelo Brasil de forma coletiva e o que podemos fazer é acompanhar aquilo que já foi caso de sucesso em outros países, mas realmente não existe uma fórmula, né? Nós vamos ter que desenvolver o nosso próprio jeito de fazer valer o acesso à informação e tirar essa lei do papel e torná-la a prática cotidiana aqui no nosso país. Vamos a um breve intervalo e voltamos já. O Observatório da Imprensa está de volta. E a nova lei de acesso à informação exige que o resultado da pesquisa requisitada pelo cidadão seja apresentado de forma objetiva e traduzida em linguagem clara. Além disso, os órgãos públicos terão que criar um posto de atendimento à população, um problema, principalmente para os pequenos e médios municípios do país. O primeiro desafio para a adequação das prefeituras, de um modo geral, à lei de acesso à informação, seguramente é o desafio tecnológico. Consolidar todos esses dados num banco que possa ser transportado para um link de um site da prefeitura. Passado o desafio tecnológico, certamente teremos um segundo desafio tão importante quanto, que é a linguagem. De um modo geral, todos os procedimentos contábeis, financeiros, fiscais e de planejamento de uma prefeitura, de um modo geral, tem uma linguagem muito técnica. O fundamental é que essa linguagem seja colocada de forma bastante clara. Ministro Hage, tem aqui uma pergunta de um telespectador muito presente já, Paulo Sampaio, de Diadema, São Paulo. Ele já está preocupado. Como é que o governo federal vai poder fiscalizar o cumprimento da lei? A imprensa pode ajudar? Pergunta ele.